Conforme esperado por quem acompanha o canal, o Bitcoin teve um cruzamento de duas médias móveis e conseguiu finalmente romper aquela resistência da média móvel de 100 dias. O que podemos esperar para o preço a partir de agora? Bom, vou começar já direto com um gráfico aqui para vocês. Está aí o gráfico do Bitcoin, gráfico diário do Bitcoin. E olha só, pessoal, que interessante. É o mesmo gráfico que eu uso para vocês há várias semanas aqui no canal, né? O que eu falava para vocês era o Bitcoin finalmente rompeu essa linha de tendência branca aqui, formando esse triângulo, né? Então era um triângulo somente com um falso rompimento nesse momento, nesse círculo amarelo, mas ele vinha sendo respeitado aqui há muito tempo. E olha só o que aconteceu aqui quando a gente dá um zoom, né? Rompeu esse triângulo, tendência de subir, sofreu resistência nesta linha amarela, que é a média móvel de 50 dias. Quando rompeu, veio buscar a linha rosa, que é a média móvel de 100 dias. Estava com muita dificuldade de romper. O que eu falei para vocês foi, vamos esperar por este cruzamento aqui embaixo, ó, da média móvel de 21, o EMA 21 no caso, com a média móvel de 50, com o MA 50. Na hora que cruzar aqui, eu vou apostar que vai romper aqui em cima na média de 100, vai passar por essa linha rosa finalmente. Por quê? Porque foi isso que aconteceu lá atrás, né? Na última vez que a gente viu uma formação parecida, foi nesse momento aqui, estamos falando sobre 2021, né? O preço respeitou esse triângulo também, ó, como vocês podem ver, olha só, deixa eu colocar aqui, como vocês podem ver, também com esse falso rompimento nesse círculo amarelo aqui, ó, igualzinho, tá, pessoal? Mesmo triângulo, igualzinho. Quando rompeu, olha só, subiu, teve dificuldade, encontrou resistência na região da linha rosa. Quando é que rompeu aqui? Quando vimos esse cruzamento aqui embaixo do EMA 21 com o MA 50. Cruzou, a partir daí o preço rompe finalmente essa média móvel. E olha só, essa subida total que a gente teve aqui foi de 115% de alta, tá, pessoal? E essa é a minha expectativa para o preço do Bitcoin. Então, ele repetiu o mesmo movimento, né, no mesmo triângulo aqui, rompeu, e agora, com esse cruzamento, finalmente rompe a média móvel de 100. E está aqui o tamanho do caixote dos 115%, caso ele vá imitar lá o movimento anterior. Isso levaria o Bitcoin até onde, pessoal? Até a região dos 40 mil dólares. Obviamente, tem essa região aqui dos 30 mil dólares, né, que já vai servir como resistência. Vocês notam que essa região aqui vai ser uma resistência. Então, teremos resistência nos 30 e aqui, finalmente, nos 40 mil dólares. Estamos só começando esse movimento, tá, pessoal? Então falta muita coisa, mas a tendência acaba se tornando positiva nesse momento. Vou tirar o zoom só para mostrar como a situação é bem parecida, né? Nos momentos. Então, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó, mesmo triângulo, estão vendo? Mesmo falso rompimento no círculo amarelo. Mesmo rompimento, mesmo cruzamento da linha azul com a linha amarela, que estão vendo aqui. Mesmo rompimento da linha rosa aqui em cima. Falta só aquela disparada a partir de agora. Claro, ainda estamos num momento de crise, momentos conturbados, e eu vou mostrar para vocês por que eu acho que mesmo assim o preço vai subir. E agora, quando vocês olham aqui, né, vocês falam, pô, Guilherme, não, pô, isso não vai acontecer, porque a gente está nessa fase negativa, a gente está apostando numa baixa, né, está acostumado com uma baixa há muito tempo, então é difícil a gente pensar no contrário. Mas em inverter esse gráfico, se a gente fizer isso aqui, né, inverte o gráfico. O que aconteceria na sua cabeça se o preço estivesse nessa tendência de subida dentro desse triângulo aqui e, de repente, ele rompesse aqui, ó, para baixo desse triângulo? O que você esperaria, né? O preço rompeu aqui, o que vai acontecer? Vai cair, vai desabar, né, pessoal? Desabar até onde? Primeiro até essa região aqui, que serviria como um suporte no caso, aonde? Na região dos 30 mil dólares, e depois aqui seria uma outra região de suporte, na região da onde? Na região dos 40 mil dólares, exatamente o que a gente viu lá, né? Isso mostra pra gente como esse rompimento é interessante. Lembrando, tá invertido o gráfico, tá? Então cair aqui é aumentar o preço, tá, pessoal? Mas mostra pra gente, né? Trabalha o nosso cérebro para mostrar que realmente, graficamente, esse rompimento é muito importante e leva a uma tendência de fazer isso. Então quando você inverte o gráfico aqui, né? Volta ao normal, é uma tendência de subir. Entrando no gráfico semanal, que eu também trouxe para vocês já tem algum tempo, né? Exatamente esse gráfico, eu não mudei nada dele, só abri ele aqui para vocês. O que eu falava para vocês lá atrás é este cruzamento que vocês estão vendo aqui, para ser mais claro, eu estou falando do cruzamento da média móvel de 50 com a média móvel de 100 semanas, tá? Esse é o gráfico semanal. Ele representa o fundo do poço no Bitcoin. Então, sempre que aconteceu aqui, ó, foi exatamente o ponto de fundo do poço e a partir daí reversão de tendência e subida de preço. Aconteceu aqui em abril de 2015, aconteceu aqui em fevereiro de 2019 e aconteceu aqui em 5 de setembro. Então marcou exatamente o fundo do poço e a partir daí uma reversão e uma alta. E olha só o que aconteceu aqui.
Na época que eu fiz esse gráfico nem tinha cruzado ainda, mas cruzou exatamente na semana que eu falei, hein, pessoal. Olha a linha verde aqui. Exatamente essa semana aqui, cruzou, as duas linhas cruzaram. E olha só, pessoal, que interessante. O preço voltando a subir após atingir exatamente o fundo do poço, tá? E o que a gente pode esperar a partir daí? Bom, essa grande recuperação de preço do Bitcoin voltando para cima de todas as médias aqui, dos 50, 100 e 200 semanas. Mas, pessoal, calma aí, né? Não vamos ficar tão afoitos, porque, ao contrário das outras vezes, o Bitcoin ainda está abaixo da linha vermelha, da média móvel de 200 semanas. Isso, inclusive, é algo inédito, né? Então, não vamos nos empolgar enquanto não tivermos a confirmação deste rompimento de linha vermelha aqui, média móvel de 200 semanas, posicionada ali entre 23 e 24 mil dólares. Né? No momento está em 23.800 dólares. Então, vamos aguardar, ver se o Bitcoin tem força realmente para romper os 23.800, porque isso vai dar mais credibilidade a essa alta que a gente está vendo. É só um comecinho aqui de alta, né, no semanal. Vamos esperar a confirmação desses 23, 24, para a gente ter uma tranquilidade maior com relação a essa alta. Tudo leva a crer que a gente realmente atingiu o fundo e já está nesse momento de recuperação. Se a gente pegar essa análise aqui, por exemplo, o fundo do mercado de baixa atual é muito semelhante ao anterior. Ele está comparando esse momento aqui de 2018, 2019, com o momento atual. Então, o que a gente teve aqui em ordem, né? Uma queda entre 42% e 45% com relação à base, ou seja, aquele suporte anterior. Está vendo uma linha cinza clarinha aqui? Né? Tem nos dois gráficos aqui, né? Tanto em 2019 quanto agora. Então, esse era o suporte do mercado. Quando foi rompido, a gente tem uma queda de 42% a 45%, acontecendo as duas vezes. Depois, formação de fundo duplo. Então, a gente tem uma formação aqui, ó, um fundo, 2, né? Fundo duplo. Mesma coisa aqui, 2, formação fundo duplo. Cruzamento do MACD aqui embaixo. Cruzou neste momento aqui e cruzou neste momento aqui agora. E o que está faltando é somente esse pump fazendo o preço voltar para cima dessa base anterior, né? Então, olha só onde é que está a base aqui. Ela está naquela região que eu falei, ao redor dos 30 mil dólares, tá? Então, o que está faltando é justamente isso, porque todo o resto está igualzinho a 2018, 2019, né? Queda de 42% a 45%, queda de 42% a 45%, fundo duplo, MACD cruzando lá embaixo, MACD cruzando aqui embaixo, e falta só o pump para voltar para cima dessa base. A partir daí a gente tem uma confirmação de reversão. Outro indicador que reforça essa tendência de reversão é o Pull Multiple, que deixou essa zona verde aqui embaixo. A última vez que isso aconteceu foi um divisor de águas para o BTC. Então, olha só, aqui em 2019, ele entrou nessa região verde, como vocês podem ver. Na hora que ele sai, onde está essa linha tracejada aqui, na hora que esse indicador amarelo, o Pull Multiple, sai da zona verde, olha só o preço como tem uma disparada, né? Uma reversão dessa queda. E olha só o que aconteceu agora. Mesma coisa, estava na zona verde e acaba de sair dessa zona verde. E se a gente tirar o zoom desse gráfico, olhar por mais tempo, fica ainda mais claro para vocês. O Pull Multiple é meu gráfico favorito on-chain, disse o analista, para determinar se o Bitcoin já atingiu o fundo. Toda vez que o BTC saiu da zona verde, o fundo tinha sido encontrado e o mercado começou num movimento de alta. Saímos da zona verde pela 5ª vez na história do Bitcoin. E tá aqui para vocês verem, ó. Aconteceu lá em 2012, aconteceu aqui em 2015, aconteceu aqui em 2019, aconteceu aqui em 2020 e agora está acontecendo de novo. Sair dessa zona verde, e todas as vezes que você vai olhar no preço aqui, ó, é exatamente o ponto onde atingimos o fundo e iniciamos o movimento de reversão. Fundo do poço em todas as 5 vezes. Mas, Guilherme, estamos no meio de uma crise mundial, o Fed pode mexer alguma coisa, isso vai derrubar os mercados, incluindo o Bitcoin. Sim, a gente está num momento complicado, mas cada vez esse tipo de coisa tem menos impacto no Bitcoin. Por quê? Porque nós temos viciados em Bitcoin, nós temos acumuladores no Bitcoin, faça sol ou faça chuva, como por exemplo eu e vários outros holders. E eles vão gerando uma pressão ali compradora contínua no preço do Bitcoin, onde em determinado momento não tem mais jeito, tá? Reverte, o Bitcoin descola dos outros ativos e é isso que você consegue ver nessa análise aqui na tela. As pessoas realmente não serão capazes de compreender o quão difícil o BTC vai rasgar para o outro lado desses ventos contrários da macroeconomia. Devido aos selvagens acumuladores agnósticos de preços, ele está falando sobre os holders,
Eventualmente, o vendedor sempre fica exausto. Vou abrir o gráfico para vocês, olha só que interessante. O preço é essa linha cinza clara e esta linha azul escura mostra a oferta de Bitcoin que foi movida pelo menos um ano atrás, ou seja, está esquecida na carteira. E vocês vão notar uma tendência nesse gráfico. Sempre que o preço está aqui no fundo do poço, por exemplo, nesse momento aqui, essa oferta ela está lá no topo, ou seja, a quantidade de Bitcoin esquecido em carteira fica muito alta. As pessoas vão só acumulando, ninguém quer movimentar Bitcoin. E na hora que o preço dispara rumo a uma próxima alta histórica, essa linha azul despenca, ou seja, aqueles holders começam a falar, cara, o preço está subindo muito, hein? Melhor vender um pouco, né? Comprar alguma coisa, comprar uma casa, comprar uma Lamborghini, seja lá o que for. E aí, esses bitcoins finalmente começam a ser movimentados, serem vendidos no mercado e essa linha azul cai até uma região mais baixa. A cada ciclo que passa, vocês notam que este fundo vai ficando mais alto, porque tem mais gente acumulando, né? Mais gente vai se tornando holder de Bitcoin, porque entende para que serve o Bitcoin. Então, se o fundo era aqui no ano de 2014, ele ficou aqui nos 40,7% em 2018 e ficou aqui nos 53,5% em 2021. E vocês podem ter certeza que o próximo fundo aqui vai ser ainda mais alto, talvez lá nos 56%, 60%, né? E quando a gente está com o preço lá embaixo, no fundo do poço, como eu falei para vocês, esse indicador, ou seja, as moedas não se mexem, né? Esse indicador fica lá em cima, acima dos 60%, e a cada ciclo mais alto. Então era 61% aqui, 63% em 2021, e olha onde a gente está nesse momento, 66%. Sabe o que isso indica pra gente? Indica que provavelmente é mais um topo desse, né? Vocês podem ver a escadinha, 61, 63, 66. Ou seja, se esse indicador está próximo de um topo dele aqui, significa que o preço realmente está no fundo do poço. Isso reforça o que eu estou falando para vocês. Tem muita gente, tem muito holder acumulando Bitcoin, independente do que está acontecendo ao redor do mundo. Isso vai gerar um descolamento do Bitcoin para outros ativos, como, por exemplo, ações lá do mercado americano. Eventualmente isso vai acontecer. E quando acontecer, vai ser uma pancada no preço.